Não poderia haver contraste mais nítido com o caminho que vocês seguiram na Península Arábica do que o desastre que se desenrola logo ali no Golfo do Irã. Pensem nisso. Eles queriam dar esse nome. Eu disse, eles não vão deixar que façam isso. Você se importa se eu impedir? Impedir. Não vamos deixar isso acontecer. Enquanto vocês têm construído os arranha-céus mais altos do mundo em Jeddah e Dubai, os marcos de 1979 de Teherã estão desmoronando em escombros e poeira. Eles conseguiram manter por um tempo sob um sistema diferente, mas esses prédios estão caindo aos pedaços, desabando, enquanto vocês constroem alguns dos maiores projetos de infraestrutura e edifícios inéditos. Décadas de negligência e má gestão no Irã deixaram o país assolado por apagões constantes diários. Você ouve. Sua habilidade transformou desertos em terras férteis. Líderes do Irã transformaram terras verdes em desertos áridos. Enquanto a máfia da água causa secas e rios vazios, eles ficam ricos, mas não deixam o povo ter nada disso. Há diferença fundamental nisso. Enquanto os estados árabes trazem estabilidade regional, os líderes do Irã roubam riqueza para financiar terror e derramamento de sangue. O trágico é que arrastaram uma região com eles e muitas vidas se perderam no esforço iraniano para manter o regime sírio decadente. Veja o caso da Síria. No Líbano, o Hezbollah saqueou as esperanças da nação, cuja Beirute foi chamada de Paris do Oriente. Você consegue imaginar? Todo esse sofrimento e muito mais era totalmente evitável, né? Absolutamente evitável, e Mohammed sabia disso. Ele sabia disso. Pessoas inteligentes sabiam disso. Se ao menos o regime iraniano tivesse se concentrado em construir sua nação, em vez de destruir a região. Venho hoje não só para condenar o caos passado dos líderes do Irã, mas para oferecer um caminho melhor para um futuro melhor. Como já demonstrei, estou disposto a encerrar conflitos passados e forjar novas parcerias por um mundo melhor, mesmo que nossas diferenças sejam profundas, como no caso do Irã. Nunca acreditei em inimigos permanentes. Sou diferente do que pensam. Não gosto de inimigos permanentes, mas às vezes precisa deles para o trabalho e é preciso fazer isso da maneira certa. Inimigos te motivam. Alguns dos amigos mais próximos do CIUA são países com quem já tivemos guerras, agora aliados. Fazer acordo com o Irã. Se eu conseguir um acordo com o Irã, ficarei satisfeito se isso tornar a região e o mundo mais seguros. Mas se a liderança do Irã rejeitar o ramo de oliveira e continuar atacando seus vizinhos, não teremos escolha a não ser impor pressão máxima. Levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes, praticamente falidos por causa do que eu fiz. Eles não tinham dinheiro para o terror, eles não tinham dinheiro para o Hamas ou o Hezbollah, e tomaremos todas as medidas necessárias para impedir que o regime tenha uma arma nuclear. O Irã nunca terá uma arma nuclear. O Irã pode ter futuro, sim, mas não permitiremos que a América seja ameaçada por terrorismo ou ataque nuclear. A escolha é deles. Nós realmente queremos que eles sejam um país bem-sucedido. Queremos que eles sejam um país maravilhoso, seguro, grandioso, mas eles não podem ter uma arma nuclear. Essa é uma oferta que não durará para sempre. O momento é agora para eles escolherem. Nós não temos tempo a esperar. Temos o maior exército da história do mundo. Reconstruir nossas forças armadas
nos meus primeiros 4 anos, tornando-as as mais poderosas. Vocês viram isso quando derrotei o ISIS em 3 semanas. Diziam que levaria 4 ou 5 anos. Eu fiz isso em 3 semanas. Recentemente, intermediamos um cessar-fogo histórico para conter a violência entre Índia e Paquistão com o comércio. Eu disse: rapazes, vamos negociar um acordo, mas não mísseis nucleares, e sim seus produtos. E ambos têm líderes muito poderosos, líderes muito fortes, bons líderes, líderes inteligentes. Bem, tudo parou. Espero que continue assim, mas tudo parou. Orgulhoso. Marco Rubio e todos trabalharam. Marco, levante-se, ótimo trabalho. Obrigado, Jair de Vance. Marco, o grupo todo trabalhou com você. Foi um trabalho excelente. Acho que eles estão se dando bem. Talvez a gente consiga reuni-los um pouco, Marco, para que saiam e tenham um bom jantar juntos. Não seria ótimo? Mas nós avançamos muito e isso poderia ter sido, sabe, milhões de pessoas poderiam ter morrido por causa daquele conflito que começou pequeno e estava ficando maior a cada dia. Também tenho trabalhado incansavelmente para acabar com o terrível derramamento de sangue entre Rússia e Ucrânia. Muito importante. Conversas estão sendo realizadas na Turquia esta semana, provavelmente quinta-feira, e podem trazer resultados positivos. Nosso pessoal vai estar indo para lá, o Marco também. Outros vão e vamos ver se conseguimos resolver isso. 5.000 pessoas, jovens na maioria, soldados da Ucrânia e da Rússia. Eles não são daqui e não são dos Estados Unidos, mas suas almas. Eu acho que geralmente são almas jovens e belas que deixaram seus pais acenando a Deus, deixaram seus irmãos e irmãs. A Deus, te vejo em breve, e foram despedaçados. Em média, 5.000 por semana estão morrendo. Pessoas estão morrendo em outras partes da região, mas números tão grandes como não víamos desde a Segunda Guerra Mundial estão morrendo. E eu quero acabar com isso. Eu quero acabar com isso. É uma guerra horrível. Nunca teria acontecido se eu fosse presidente. O dia 7 de outubro também não teria ocorrido, porque o Irã não tinha dinheiro para pagar Hamas ou outro. Eles não tinham dinheiro, não se preocupavam em ajudar os outros, tinham que cuidar de si. Interrompemos o petróleo deles com embargos e sanções. Obrigado ao Reino da Arábia Saudita pelo papel construtivo ao facilitar conversas sobre a Ucrânia. Vocês foram incríveis. Muito obrigado. Obrigado. Se conseguirmos resolver isso, faremos uma homenagem por isso. Vocês prepararam um excelente terreno. Obrigado. O Ocidente não deveria se arrastar para mais uma guerra interminável. Na Europa, mais uma guerra sem fim. Devemos parar com as mortes e trabalhar juntos para enfrentar as maiores ameaças de longo prazo como uma equipe imbatível. Pensem em nós como uma equipe imbatível. Quero dizer, quando você olha para o que vocês fizeram aqui, isso é muito mais difícil do que parar a estupidez. Pense nisso. É estupidez. O que vocês fizeram é muito mais difícil e vocês fizeram melhor do que qualquer outro já fez como presidente dos Estados Unidos. Minha preferência será pela paz e parceria. Sempre que esses resultados puderem ser alcançados. Sempre. Sempre será assim, certamente. Só um tolo pensaria o contrário. Nos últimos anos, presidentes americanos foram acometidos pela ideia de que é nosso dever olhar líderes estrangeiros e usar a política dos EUA para corrigir seus erros. Usavam nosso exército, agora mais forte. Aprovamos orçamento militar de $1 trilhão, o maior da história. $1 trilhão. E estamos conseguindo os melhores mísseis, as melhores armas. Eu
odeio fazer isso, mas é necessário, pois acreditamos na paz pela força. Sem força, coisas ruins podem acontecer, mas, com sorte, nunca teremos que usar nenhuma dessas armas. Parece um grande desperdício de dinheiro, se nunca as usarmos, mas espero que não precisemos, pois o poder destrutivo dessas armas é algo que ninguém jamais viu. Acredito que é papel de Deus julgar. Meu papel é defender a América e promover interesse de estabilidade, prosperidade e paz. É isso que eu realmente quero fazer. Eu nunca hesitarei em usar o poder americano se for necessário para defender os Estados Unidos ou ajudar a defender nossos aliados. E não haverá misericórdia a inimigos que nos fizerem mal ou prejudicarem aliados. Não teremos misericórdia. Eles sabem, bastante sortudo. Muita gente pensa, ele está procurando briga e as coisas se resolvem. É incrível quando acham que você fala sério. Mas temos o maior exército, mais forte que outros. Ninguém chega nem perto. Temos as melhores armas do mundo, mas não queremos usá-las. Se você ameaçar a América ou nossos parceiros, vai se deparar com uma força esmagadora e devastadora. Temos coisas sobre as quais você nem faz ideia, coisas que você não ouve falar. E se você soubesse, diria, uau. Nas últimas semanas, após repetidos ataques a navios americanos e a liberdade de navegação no Mar Vermelho, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram mais de 1.100 ataques contra os Houthis no Iêmen. Como resultado, os Houthis concordaram em parar. Por favor, disseram, não queremos mais isso. É a primeira vez que você ouve isso deles. Eles são duros, eles são lutadores. Mas há poucos dias nos pediram para parar de mirar em navios comerciais. Não iriam mais atacar navios comerciais de forma alguma, nem nada americano. E ficaram muito felizes que nós paramos. Mas tivemos 52 dias de trovão e relâmpago, como eles nunca tinham visto antes. Foi um uso rápido, feroz, decisivo e bem-sucedido. Empolgante, aqui mesmo na Península Arábica. Um lugar lindo, aliás, um lugar lindo. Exatamente 8 anos atrás, neste mês, eu estava nesta mesma sala e olhava para um futuro em que as nações desta região iriam combater as forças do terrorismo e do extremismo, expulsando-as completamente, e ocupariam seu lugar entre as nações mais orgulhosas, prósperas e bem-sucedidas do mundo, como líderes de um Oriente Médio moderno e em ascensão. Muito empolgante, muito empolgante. Mohammed, você dorme como? Hein? Só pensando. Que trabalho. Ele se revira na cama como alguns de nós se revira a noite toda. Como fazer melhor? Quem não se revira na cama não chega à terra prometida. Mas você fez um trabalho e tanto. É verdade. Os críticos duvidaram que fosse possível, mas nos últimos 8 anos a Arábia Saudita provou que estavam errados. A transformação, esses líderes empresariais incríveis, os maiores do mundo, estão diante de nós. A transformação sob a liderança do rei Salman e do príncipe herdeiro Mohammed foi realmente extraordinária. Acho que algo assim nunca aconteceu antes. Eu nunca vi nada acontecer nessa escala antes. E acho que sabe, talvez você possa dizer que os Estados Unidos também estão indo muito bem, não é? Poucos viram isso. Os arranha-céus mostram como tudo mudou em 8 anos. E antes já impressionava. Torres deu surgindo. Exposições de Mohammed, o que vi é incrível, processo marcante, gênio de tantas pessoas, arquitetura. Sei de onde vieram muitas dessas ideias
está nesta sala na minha frente, mas as torres e todos os diferentes... Já vi muitos tipos de torres, achava que não existia versão de torre que eu ainda não tivesse visto. Passei por 4 exposições e nunca vi nada igual. Vai ser empolgante. Elas estão entre as maravilhas antigas de uma cidade em crescimento. Riad está se tornando não só sede de governo, mas também capital mundial de negócios, cultura e tecnologia. A Copa do Mundo está aqui. Johnny, só levante-se, Johnny. Johnny, obrigado, Johnny. Ótimo trabalho, Johnny, ótimo trabalho. Mas a Copa do Mundo e a Expo Mundial em breve estarão chegando aqui, assim como a Copa do Mundo está vindo para os Estados Unidos. Vai ser realmente empolgante. No próximo ano, os motores da Fórmula 1 agora rugem pelas ruas de Jeddah, em um marco histórico. Outros setores superaram o petróleo. Pense, outros setores agora superaram o petróleo. Nem todos vão. Entender o que isso significa. Representar a maior parte da economia saudita pela primeira vez na história. Outros setores são maiores que o petróleo, né? Sempre gigante, é algo enorme. Mas isso é um grande tributo a vocês e ao desenvolvimento econômico. Em outras cidades na península, como Dubai, Abu Dhabi, Doha e Mascate, as transformações são notáveis. Aos olhos, uma nova geração de líderes está superando antigos conflitos e divisões do passado, forjando um futuro onde o Oriente Médio é do comércio, não do caos, exporta tecnologia, não terrorismo, onde pessoas de diferentes nações, religiões e credos constroem cidades juntas, não se bombardeando. Não queremos isso. E é crucial que o mundo perceba que essa grande transformação não veio de intervencionistas ocidentais ou de pessoas em aviões, luxuosos para dizer como viver ou governar seus próprios assuntos. Não. As maravilhas de Riad e Abu Dhabi não foram criadas pelos chamados construtores de nações, neoconservadores ou ONGs liberais como as que gastaram trilhões de dólares fracassando ao tentar desenvolver Cabul, Bagdá e outras cidades. Em vez disso, o nascimento de um Oriente Médio moderno foi realizado pelo próprio povo da região que desenvolveram seus países, perseguindo suas visões e traçando seus destinos. Incrível! Vocês fizeram. Construtores destruíram mais do que construíram. Intervencionistas intervieram em sociedades incompreendidas. Eles diziam como fazer, mas eles mesmos não sabiam. Paz, prosperidade e progresso não vieram de rejeição da herança, mas do abraço às tradições nacionais e valorização da herança que vocês amam. E isso é algo que só vocês poderiam fazer. Vocês realizaram um milagre moderno, a maneira árabe. Essa é uma boa maneira. Hoje, as nações do Golfo mostraram a esta região um caminho para sociedades seguras, crescimento econômico, expansão das liberdades pessoais e responsabilidades crescentes no cenário mundial. Depois de décadas de conflito, agora podemos alcançar o futuro que gerações antes de nós podiam sonhar. Uma terra de paz, segurança, oportunidade, inovação e conquistas aqui no Oriente Médio. Tão bonito,
é tão bonito. Acho que as pessoas nem conseguem apreciar porque vê isso. E é quando vem a um lugar que não vê há 5, 10 ou 20 anos, tudo parece ainda mais incrível. Quando deixei o cargo há 4 anos, esse futuro parecia quase impossível, o que vocês realizaram. Juntos nós obliteramos os assassinos do ISIS, acabamos com seu fundador e líder al-Baghdadi, curamos a divisão no Conselho do Golfo e unimos as nações contra inimigos comuns. Impusemos sanções sem precedentes ao Irã e privamos o regime de recursos para financiar o terror. Eles não conseguiam financiar nada porque não tinham mais dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Mas a nova administração entrou e deixou que tivessem muito dinheiro. E você viu o que aconteceu. Não foi bem gasto. Com os históricos acordos de Abraão, dos quais temos orgulho, todo o impulso era para a paz. E foi muito bem sucedido. Tem sido incrível. Os acordos de Abraão. Espero que a Arábia Saudita, país pelo qual tenho respeito, pelo que conseguiram, se junte logo aos acordos de Abraão. Será uma homenagem ao seu país e importante para o futuro do Oriente Médio. Assumi um risco ao realizá-los e eles têm sido um sucesso para os países que aderiram. A administração Biden não fez nada em 4 anos. Já teríamos completado isso. Será um dia especial no Oriente Médio, com o mundo assistindo quando a Arábia Saudita se juntar a nós. Você estará honrando quem lutou pelo Oriente Médio. Vai ser algo especial, mas você fará isso quando quiser, é o que queremos e assim será. Quando deixei o cargo, a única coisa que impedia esta região de alcançar seu potencial inacreditável era um grupo de agentes criminosos que buscavam arrastar o Oriente Médio ao caos, a desordem e a guerra. Infelizmente, em vez de enfrentar essas forças, a última administração do ZEUA escolheu enriquecê-las, fortalecê-las e dar bilhões. A administração Biden, a pior da história do nosso país, rejeitou nossos parceiros do Golfo antigos. E posso dizer, grandes parceiros em todo o mundo. Temos parceiros no mundo, mas não temos mais forte, nem ninguém como o cavalheiro à minha frente. Ele é o seu maior representante, o maior representante. E se eu não gostasse dele, eu sairia daqui tão rápido assim. Você sabe disso, não sabe, hein? Ele me conhece bem. Eu gosto muito dele. Gosto dele demais. É por isso que damos tanto por, sabe? Demais. Gosto demais de você. Suspenderam sanções ao Irã por nada e enviaram bilhões ao regime para financiar terror e morte. Riram dele. Eles riram do nosso líder e ainda estão rindo do nosso líder. Eles o consideraram um tolo. E desde então só causaram problemas, inclusive financiando o 7 de outubro, um dos piores dias da história do Oriente Médio. Dia horrível. Biden removeu os Houthis da lista de organizações terroristas estrangeiras, mesmo enquanto mísseis e drones eram lançados na sua bela cidade de Riad e contra navios, caso estivessem navegando no local errado. A fraqueza e incompetência do governo Biden prejudicaram a paz e colocaram em risco tudo o que havíamos construído juntos. E quando você pensa nas grandes conquistas que alcançaram, fazer isso diante de uma administração hostil, uma administração que não acreditava, isso torna suas conquistas ainda maiores.
Poucos meses ao assumir o cargo, conseguimos rápido retorno da força americana no exterior. Agora, trabalhando com a maioria das pessoas que buscam estabilidade, nossa tarefa é unir contra os poucos agentes do caos que restam, que mantêm reféns os sonhos de milhões. A maior e mais destrutiva dessas forças é o regime do Irã, que provocou dor na Síria. Ao seu redor, Noé estava construindo uma arca. E Noé, além de construir a arca, estava avisando que estava para chegar um grande dilúvio, muita chuva, uma grande inundação. Mas a geração dos dias de Noé não acreditou naquilo que o velho Noé estava anunciando. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Noé avisou por quase 120 anos, dizendo: arrependam-se, arrependam-se. O apóstolo Pedro chama o pregoeiro da justiça, anunciando o juízo, mas ninguém acreditou. Noé estava construindo uma arca, porque haveria de vir o juízo de Deus sobre aquela geração que se esqueceu de Deus. Os homens daqueles dias só pensavam em farra, festas, só pensavam nas coisas deste mundo. E deixe-me abrir um parêntese aqui nesta mensagem. A geração de hoje está completamente distraída com as coisas deste mundo. Tudo é passageiro, meu querido ouvinte. Tudo passa. As festas passam. O dinheiro passa. Tudo passa. Mas o que não passa? A tua alma. A tua alma é eterna. Conforme muitos já sabem, nós somos seres tricotômicos, compostos do corpo, da alma e do espírito. Entenda que a tua alma é eterna. A tua alma não morre. O teu corpo vai às cinzas, mas a tua alma é eterna. E assim estava aquela geração dos dias de Noé, completamente distraída com as coisas daqueles dias, comendo, bebendo, como se nada fosse acontecer. Mas Noé estava avisando aquela geração de que estava para vir um dilúvio, que era a resposta do juízo de Deus. E a Bíblia vai dizer que houve o dilúvio e destruiu a todos, com exceção de Noé e a sua família. Somente 8 vidas foram salvas daquela geração. Somente 8 foram salvos do juízo. A Bíblia vai dizer que houve um grande desespero. Imagine a cena, as pessoas gritando: Noé, Noé, abre-nos a porta, Noé. Noé, abre a porta da arca, Noé. Mas Noé, meu querido ouvinte, mas Noé já estava guardado dentro da arca, e o próprio Deus a quem fechou a arca. Meu querido ouvinte, preste atenção no que eu estou te falando. Aquela geração pagou caro, pagou com a própria vida, porque não deu valor, não considerou em seus corações a mensagem de Noé acerca do juízo de Deus. Da mesma forma ocorreu nos dias de Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam, talvez como aqui hoje nesse centro, comprando e vendendo, mas estavam distraídas e não estavam prestando atenção nos sinais. Jesus disse que assim também ocorreria nos dias que iam anteceder a sua volta. Ei, não se distraia, meu querido, a ponto de você esquecer que você tem uma alma. Não se distraia a ponto de se esquecer que um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus. Um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus, de tudo que você fez, de tudo que você falou. Haverá um dia que todos os homens estarão diante de Deus e vão ter que prestar contas. A Bíblia diz que até o fio de cabelo teu está contado. A Bíblia diz: a todas as palavras que você falou, você vai ter que dar contas diante de Deus. Ei, meu querido ouvinte, não resista à mensagem do Evangelho. Jesus está voltando.
E é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai iniciar o seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, meus queridos ouvintes. Jesus está voltando. Não endureça o teu coração. Não seja como a geração dos dias de Sodoma e Gomorra e a geração dos dias de Noé, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, e endureceram os seus corações. E o que veio depois disso? O juízo de Deus. A Bíblia diz que muito em breve vai sair uma notícia